Esse conteúdo corresponde à apostila número 2 do 8º ano, tendo como tema o mundo hoje. Corresponde às páginas 1 até a página 11 do módulo. O objetivo da unidade: identificar diferenças e características existentes entre sistemas capitalista e socialista, discutir a influência da ordem bipolar ou Guerra Fria no cenário mundial, assim como o papel e estratégias adotadas por suas hegemonias no globo, compreender a importância do que é regionalizar os diferentes critérios empregados em sua interpretação, analisar as diferenças existentes entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, distinguir o papel da globalização no cenário mundial, principalmente no que concerne à integração econômica, social, cultural, possibilitada pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de transporte. Unidade 1. O mundo hoje. Temos aqui a imagem do mundo globalizado, principalmente da rede de comunicação. Aí se questiona, ao longo do tempo, o sistema econômico ao redor do mundo e as relações sociais se transformaram intensamente. Que sistema econômico é esse? Tá? Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento dos sistemas de transporte e comunicação estimularam a integração. A integração ela se expande pelo transporte, pela comunicação e pela tecnologia. Todos esses três tópicos aí, eles estimulam ao mesmo tempo, eles aceleram o processo de globalização. Como então o espaço se encontra organizado? Aí ele coloca para vocês, o espaço, a organização econômica é composta por instituições, que são empresas, que se organizam a partir da distribuição e da oferta de bens de consumo e serviços. Essa organização econômica regula a quantidade de moeda em circulação, que vai ser essa organização econômica é o órgão responsável por imprimir mais dinheiro quando necessário. Se eu tenho um país, eu tenho a minha moeda, eu posso imprimir o tanto de dinheiro que eu quiser? Inviável, tá? Cada país ele tem a quantidade de dólar, que é a moeda internacional que ele pode ter em reserva, a quantidade de barras de ouro, a quantidade de moeda. Se a moeda falta no mercado nacional, aí não tem, aí ele é obrigado então a substituir essas moedas. Porém, substituir a quantidade de moedas que está escassa e não em excesso. Porque isso cria um problema econômico que vai ser inflacionário. Aí questiona para vocês, o que é sistema capitalista? Vivemos hoje no Brasil é um sistema capitalista. Mas o que significa capitalismo? Atualmente é o sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países do mundo. Quase todos os países do mundo são capitalistas, ou totalmente ou parcialmente. Tá? O último que era totalmente socialista era a Coreia do Norte. Porém, o líder, presidente do país, ele faleceu. Eu não sei se ele já faleceu, mas ele está muito doente no fim de semana, no sábado. Já tem para entrar como substituto a sua irmã. Então, o novo presidente talvez mude um pouquinho dessa ação do presidente. Talvez ele passe a seguir o modelo do Vietnã, socialista, ou o modelo da China, socialista, ao mesmo tempo capitalista. Vamos analisar, então, desse processo, o que significa ser um país totalmente capitalista, o que significa um país ser parcialmente capitalista. A maior parte dos países no mundo são capitalistas. O capitalismo origina-se e surge na lógica da qual, de um lado, os trabalhadores vendem sua oferta de trabalho em troca do salário, e de outro, os capitalistas, proprietários dos bens de produção, contratam os trabalhadores, o que pode gerar desigualdade social. Aqui vem a questão, se eu tenho um trabalhador, ele precisa de um emprego para ter o seu salário. Então, para receber o salário, ele vai trabalhar. Anteriormente, eu tinha os escravos. O escravo trabalhava, mão de obra escrava, ele não recebia, mas ele trabalhava para comer. Ele não trabalhava, ele não comia. Hoje, o ser humano, o homem, trabalhador, ele trabalha para receber um salário. Em troca desse salário, ele dá sua mão de obra. E
Com esse salário, ele vai comprar alimento. Tem semelhança, hein? Período escravo, período capitalista. O que é capital? Capital é dinheiro, é o lucro, né? Capital é o patrimônio e a riqueza capaz de produzir renda, bem econômico que pode ser investido. Ou seja, money, dinheiro, lucro. O que é capitalismo? Capitalismo é uma ideologia, é uma ideia, é um sistema econômico. É um sistema tanto econômico, como político, como social, no qual os agentes econômicos são os empresários, que são os proprietários dos meios de produção, permitem que uma produção seja comercializada no mercado e onde as transações são de natureza monetária. Caneta. Quais são as fases do capitalismo? Alguns autores colocam 4 fases, tá? Alguns colocam 3 fases. Temos aqui a comercial, okay? Comercial é isso, comércio. Quando o espaço mundial passa a utilizar a moeda, passa a negociar produtos, no período das grandes navegações, no período onde os países europeus passam a descobrir colônias de exploração, marcada pela expansão marítima, ou seja, as grandes navegações, iniciadas no século XV, século XVI, conhecida como as grandes navegações, fazem que os europeus buscam riquezas fora do continente europeu. Esse momento é marcado pela exploração de matéria-prima, que são especiarias, pedras preciosas nas colônias de exploração. Colônias encontradas aonde? Na América, na Ásia e principalmente, na América Latina. Segunda fase do capitalismo, capitalismo industrial. Quando surge? Industrial surge com a indústria. Quando a indústria surge? Metade do século XVIII, meados do século XVIII, 1650, né? Surge aonde? Na Inglaterra. Qual o motivo? Capital acumulado que a Inglaterra tem a partir das colônias de exploração e também a matéria-prima para mover as máquinas, que vai ser o carvão. Vai ter grandes reservas de carvão mineral em seu território. Meados do século XVIII, a Inglaterra inicia a Revolução Industrial, consolidando o capitalismo industrial a partir das invenções de máquinas, primeiramente de tecido, e no finalzinho da Revolução, a máquina de vapor. Máquina de vapor aonde? As máquinas de tecido passam a ser também de vapor, os trens passam a ser locomotiva de vapor. Esse período é marcado pela expansão marinha, iniciada no final do século XV, continua a exploração dos mares, fazem que os europeus buscam riqueza fora da Europa. O período é marcado pela exploração de matéria-prima nas colônias e também na África, Ásia e América Latina. Aqui a ideologia é o quê? Busca de matéria-prima para abastecer a indústria. De matéria-prima, algodão, outras fontes, ou especiarias que possam ser utilizadas como troca. Eu tenho aqui a terceira e última fase, que vai ser o capitalismo financeiro. Aqui já passa a utilizar a moeda nacional ou a moeda internacional, que inicialmente começa pelo ouro, depois passa a ser a moeda do país mais desenvolvido e rico, que vai ser o dólar. O financeiro, caracterizado pela integração entre a indústria e os bancos, inicia na confusão entre indústrias e bancos no final do século XIX, século XX, século XIX, 1800. Vou colocar um aqui que marca o século, tá? Século XIX, século XX. No século XIX, vamos ter o quê? Fusão entre os bancos e persiste até os dias de hoje, tá? Hoje vai ser o que? O financeiro, só que vai ter as bolsas de valores, onde hoje o dinheiro já passa a ser volátil. Esse dinheiro ele é virtual, tá? Você negocia em rede
digital, você não pega esse dinheiro. Ele é um dinheiro virtual. Já outra característica, ele consolida após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela inicia em 1914 e termina em 18. Pós Segunda Guerra Mundial, esse mercado aqui, ele vai se consolidar, ele vai se firmar a partir de operações de investimentos, créditos, para financiar inovações tecnológicas e ampliar também a capacidade de produção. Tem que lembrar que eu tenho o quê? Eu tenho uma ideia. Essa ideia precisa de investimentos. Quem vai investir são os burgueses. A investir, eu tenho um crédito para realizar a operação, para financiar a minha operação. Já em contraposição, é o contrário. Se o socialismo diz uma coisa, o capitalismo é o contrário. Capitalismo, propriedade privada. Socialismo, propriedade é estatal ou coletiva. Pertence o quê? É uma propriedade nacional. Todo mundo tem acesso àquela propriedade. É de todos. Já no socialismo, que visa a sociedade, eu tenho a atuação é outra, onde o sistema está organizado tanto politicamente, economicamente e socialmente. Lembra que é o que? O sistema econômico, político e social. Predominando na maioria dos países, minoria dos países, tá? Os países que predominam isso aqui vai ser principalmente a China, que é tanto capitalista como socialista, Cuba, que está com 1 ano e meio que caiu o socialismo, Vietnã é os dois, Coreia do Norte, que ainda é fechada, que ainda é socialista, até o momento. Então temos o quê? 1, 2, 3. 3 países com economia socialista de mercado. São as 3, tanto capitalista como socialista. O que quer dizer isso? O líder, ele assume o papel rígido como a ideologia socialista para controlar a economia. Ele vai abrir o mercado para atrair investimento. Essa é uma ação capitalista. O líder controlar, reduzir imposto, aumentar imposto, derrubar um quarteirão em 7 dias e construir uma indústria sem pagar nenhuma indenização é uma ação socialista. Lembra? O governo é ditador, ele é rígido. Um governo rígido que tem ações que visa tanto a sociedade, que tem ações também que visa o capital. Na ideologia socialista, propõe a construção de uma sociedade sem classe. No socialismo, característica, igualdade de classes sociais. Tá? E no capitalismo, desigualdade de classes sociais. No capitalismo vamos ter o quê? O pobre, a classe média, vamos ter o rico. No socialismo, há apenas uma classe social. Defende a extinção da propriedade privada. Propriedade privada é uma característica do capitalismo. A propriedade socialista é uma propriedade nacional, é uma propriedade estatal ou coletiva, pertence a todos. A primeira ação da reforma socialista é a reforma agrária. Eles vão tomar todas as propriedades dos grandes proprietários rurais e vão doar aos pequenos produtores agrícolas para produzir. Que vai ser o quê? A característica do capitalismo. Sem classe social é socialismo. O Estado garante total controle produtivo. O Estado controla toda a produção, controla a distribuição de bens e serviços, como saúde,
educação, habitação. Opa, saúde, ó, IDH. Educação, IDH. Ele controla totalmente o trabalhador, ele vai trabalhar durante o mês, ele vai receber uma folhinha onde determina qual é o salário dele. Ele pode trocar aquele salário em que alimento, tá? Quer dizer, ele não vai escolher, ele vai comprar com aquele salário dele, que é uma folha de papel, que não é dinheiro, o alimento dele. Num país socialista, não entra produtos de uma nação capitalista. É contra o regime. A ideologia socialista tem sua origem, do ponto de vista econômico, ó, o comunismo seria a etapa final. Eu tenho a ideologia socialista, onde os militares vão assumir o país, vão organizar o país, a sociedade vai trabalhar, né? Eles vão trabalhar a partir das regras dos militares. Depois que todo mundo trabalhou e criar uma igualdade social, aí os militares deixam de atuar. Aqui vai ser o quê? Vai ser o comunismo. O comunismo seria a etapa final de um sistema que visa a igualdade característica. E a passagem do poder político para as mãos da classe trabalhadora. Para atingir esse estágio, existe o socialismo, uma fase de transição, onde o poder estaria nas mãos de uma burocracia, que são os militares, na função do Estado, que organizaria a sociedade rumo à plena igualdade social. Aqui é a ideia do socialismo. Nenhum país socialista completou o estágio final comunismo. Tá? Cada nação socialista ele realizou a ideia socialista, porém agiu de forma diferente das pregações e Karl Marx criou a ideologia. O socialismo baseia-se na propriedade pública, a propriedade é estatal, na socialização ou estatização do capital. O capital é do Estado, é nacional. Estatização é estatal, é nacional, é o Estado. A definição de preço e a regulação econômica é feita pelo Estado. O preço dos produtos quem regula é o Estado. O Estado controla a economia. Monopólio. Mono significa um. Controla a economia. Temos apenas um único partido, monopólio de partido político. Existe apenas um partido político, que é o Partido Comunista. Agora tu imagina, no Brasil temos o quê? Diversos partidos políticos. Cada partido defende uma ideia. Se o candidato ganhar, no período que ele for eleito, ele vai tentar cumprir aquela ideia. Então o quê? Diversas ideias que vai ser colocada em prática. No socialismo, tem apenas um partido comunista, que as ideias são do partido. Não tem divergência de ideias, não tem mudança. O socialismo tem sua origem no século XVIII, após a Revolução Francesa, que visa aqui a igualdade, fraternidade, liberdade. Surgiu com a alternativa às relações do poder. Antes aqui eu tinha o quê? Eu tinha o monarca, o poder absoluto. Com o liberalismo, eu tenho que a igualdade, a liberdade, a fraternidade, a luta das classes excluídas de camponeses por uma igualdade social. Essa ideologia se propaga, surgindo aqui o socialismo que visa a igualdade social. Aqui vai entrar vocês, né, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o seu papel como país socialista. O primeiro país a adotar a ideologia socialista, que aconteceu em 1917, neste período aqui aconteceu a Revolução Russa. O que quer dizer Revolução Russa? Foi a queda
do regime monárquico na Rússia, onde os soviéticos eles vão querer derrubar a monarquia e assumir poder. Para prevalecer e não ter divergência, eles vão exterminar toda a família real e os herdeiros ao trono russo e vão implantar a ideologia socialista. Aí vai ser o que? A revolução. A primeira ação da Revolução Russa foi a reforma agrária. Em 22, temos aqui no mundo duas nações desenvolvidas, tá? Que estavam em destaque. A União Soviética, que vai ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que aqui na década de 20 ela se destaca como uma das maiores potências do mundo, um dos povos tecnológicos mais modernos. E aqui na década de 20 o regime se fecha. Se fecha o quê? Ele vai o quê? Todos os países que vão formar o bloco União Soviética, não é um país, tá? São 15 países que vão formar a República Socialista Soviética. 15 países. O modelo do governo baseia-se na estatização, ou seja, a nacionalização das terras e dos meios de produção. Característica: planificação da economia. O que quer dizer planificação? Segue planos e metas. A cada 5 anos, os governantes vão se reunir e definir como investir, aonde investir. Ele segue planos quinquenal. A cada 5 anos vão tomar decisão, tá? Segue planos e metas. Na capitalista, é uma economia de mercado. Se tiver um problema, resolve. Porque se a máquina quebrar, perde dinheiro. Então, ou se compra uma máquina, ou se arruma a máquina. E aqui, segue planos e metas. Preenche um termo, um panfletozinho para pedir para que a máquina seja arrumada, encaminhe aquela autorização para um órgão superior, encaminha para outro órgão superior, para aquela máquina seja arrumada, depois o governo envia um técnico para arrumar a máquina. Tem muita burocratização, tá? Que atrasa o desenvolvimento. Ok, as diferenças. Se eu tenho aqui uma ideologia capitalista que pensa sempre no money, né? Descrita pelos capitalistas como totalmente capitalista, lucro, que vai criar a desigualdade social pela violência. Uma minoria tem acesso a esse investimento e a maioria não tem acesso a nada. Enquanto que aqui no socialismo eu vou ter uma igualdade de distribuição dessa renda. É que a ideologia prega, tá? Sendo que aqui vamos ter o quê? O socialismo descrito pelos capitalistas como aqui um tem acesso. Que um é esse? Não é total igualdade dessa renda. A ideologia prega a igualdade, mas quem controla o poder, quem controla a economia no socialismo são os militares. Então, os militares vão se apropriar deste poder e ter acesso a uma parcela deste lucro nos países socialistas. Então, a igualdade de classe aconteceu, tá? Para uma parcela. Então, tem um grupo que tem controle deste poder aquisitivo. E para os chineses, como foi, então, né, o socialismo? Foi o segundo país a tornar-se totalmente socialista. Ele aconteceu, em 22, a União Soviética se fecha, é isso? Em 49, pós Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, após terminar a Segunda Guerra Mundial, a ideologia socialista se propaga no mundo, assim como a capitalista. Então, a China vai ter a Revolução Comunista. É uma disputa política entre dois partidos, o Partido Comunista e o Partido Capitalista. Quem ganha? Eu acho que vai ser o comunista. Ele vai assumir o poder. Esse poder vai ser assumido em 49, onde a China passa a ser socialista e a oposição foge do país. Eles fogem para a Taiwan.
que é a antiga Formosa. Por isso que até hoje a China não reconhece Taiwan como um país independente. No país não há eleições. Lembra? É um país socialista e capitalista. As decisões são tomadas pelo Partido Comunista. Apresenta ainda elementos do sistema socialista ligados ao capitalismo, visando acelerar seu crescimento. Que elementos são esses? A burocratização, leis rígidas. Se você cometer um crime grave, você tem pena de morte. Além de você ser morto, você ainda vai pagar a bala. Mesmo com intervenção internacional, a pena de morte ainda existe na China. Na China, né, que é o país que mais cresce atualmente no mundo em relação ao poder econômico. Aqui, ela vai criar zonas econômicas, tá? Essas zonas econômicas foram criadas na China, foram criadas também no Japão, mas de forma diferenciada. Foram também criadas zonas econômicas na Rússia. Algumas zonas econômicas têm investimento do Estado, algumas são capital misto, tá? Privado e do Estado. Essas zonas econômicas foram criadas em 78 com o objetivo de atrair investimento estrangeiro, graças às leis flexíveis, tá? Exemplo, o governo atua, o governo cria leis, o governo desfaz leis, depende dos seus interesses. É um governo ditador socialista. A sua economia está centrada em decisões políticas ligadas à entrada crescente de moeda econômica, né? Tudo isso aqui possibilita ao país, né, tornar-se um país híbrido, um país moderno e país agrícola. Rosinha, o que quer dizer isso? A China foi um país que ficou fechado por mais de 45 anos. Ele se fechou em 49 para a ideologia socialista, mas ao mesmo tempo que a população não podia sair do país, podia entrar investimento. Esse investimento entrou, então o governo começou a investir em quê? Em aplicativos que facilitasse o comércio. Tem o quê? Tem aplicativos de grupos sociais, tem aplicativos de venda de produtos. Tudo isso torna a China o quê? Um país híbrido, desenvolvido e subdesenvolvido ao mesmo tempo. Por que subdesenvolvido? Imagine o campo ainda, onde a população ela planta o arroz manualmente. Ela não utiliza ainda tecnologias modernas para duplicar, triplicar a produção agrícola. Então, eu vou ter o quê? Um campo ainda tradicional com as áreas industriais e a área urbana, algumas totalmente modernas. E o que prioriza o socialismo em todos eles, tá? Foi essas duas áreas aqui. A área de educação. Na China é obrigado o cidadão ficar no mínimo 9 anos na escola. Não importa se é campo, não importa se é cidade, ele é obrigado a estudar 9 anos. Tá? E o socialismo investiu também maciçamente na área de saúde. E sabemos que essas duas áreas são imprescindíveis para o IDH. Ao mesmo tempo que a China tem contrastes econômicos, tem o quê? A população tem uma expectativa de vida elevada. Um exemplo, tem assim, China, investimento estrangeiro, de 83 a 2017. Em 83, o investimento no país, 920 milhões de dólares. Aqui, temos em 2000, reduziu o investimento, tá? Porque aumentou a competitividade. Imagine que a China hoje não tem burocracia para você abrir uma empresa. Você abre uma empresa em menos de uma semana, legalmente. E no Brasil são 7 meses. A burocratização do Brasil impede que ele tenha mais investimentos. E aqui a flexibilidade das leis, a facilidade de você abrir um negócio, atrai investidores. 2015, investimento. E 2017, 131 milhões de dólares. Por que aqui essa mudança aqui? Tá? Tem que lembrar que na Ásia, a China está investindo em vários setores. Você pegar o país,
eu tenho mais de 20 cidades chinesas que têm mais de 100 milhões de pessoas. Eu tenho grandes centros urbanos na China. E antes isso era inexistente no continente, sabe? Enfim,